Do livro Vinho de Luz, capítulo 115 de 180, Armai-vos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 13. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico, aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 115, que leva o título de Armai-vos. Nesta lição, Emmanuel utilizou esta passagem evangélica, que foi dita pelo apóstolo Paulo de Tarso, quando diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Paulo nos exorta para que nós temos que tomar essa armadura de Deus. A armadura é um sistema de defesa do guerreiro que coloca aquela roupa metálica. E aqui ele faz essa relação, que nós temos que ter essa armadura de Deus, que ele nos
proteja em qualquer situação, principalmente as mais difíceis. E assim nós possamos resistir um dia mau, um dia difícil de nós passarmos. E havendo feito tudo, ou seja, nós fazemos a nossa parte, nós vamos ficar firmes. Emmanuel vai nos ensinar mais ainda a respeito desta lição, interpretando a seu modo de ver. Ele diz que o movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Ele está afirmando que o movimento da fé, essa virtude que nós temos que ter, que é acreditar nas coisas de Deus e ter ali a segurança disso, que ele não só proporciona consolações, é muito mais do que isso. Por isso que Emmanuel diz: buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças, que nada enxergam senão guloseimas. Ele faz uma comparação que, se nós buscarmos as fontes sublimes, isto é, Deus, a ligação com os bons espíritos, nós fazermos isso e nós buscarmos somente conforto para o nosso coração, é muito pouco. É muito pouco. E é como uma criança. Uma criança só vê as guloseimas. Ele não vê nada mais além disso. E continua dizendo que é indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. A palavra labor significa trabalho. Emmanuel está dizendo que nós temos que fazer isso, é indispensável nós conseguirmos essas armaduras de Deus, essa fortaleza de Deus nas casas consagradas ao trabalho divino, que são os centros espíritas, que são as igrejas em geral. E nós temos que realmente tomar essas armaduras, conseguir essas armaduras na casa, porque uma vez frequentando, nós estamos cada vez mais fortalecendo a nossa fé, a nossa perseverança, estudando e praticando ali com os nossos pares e com as outras pessoas que eventualmente vamos encontrar durante o dia. Nesta outra parte, ele diz que é ilógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A palavra ilógico quer dizer não é lógico, não é coerente. Um filho adulto, quando está na presença paterna, ele haja somente com a preocupação de receber carinho. Naturalmente, o pai aqui da Terra, quando o filho adulto chega perto dele, ele ali vai aprender mais coisas ainda que ele já aprendeu com o pai. Ele vai trocar confidências, pedir conselhos. Então não é somente o carinho. É claro que todo esse ensinamento ele vem acompanhado de carinho. E da mesma forma, nos relacionando com o Pai que está no céu. Da mesma forma, nós temos que ter uma relação mais objetiva, mais ampla do que somente receber carinho. Ele dá, nesse outro parágrafo, o seguinte: a mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva
que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. Os pais aqui na Terra, de forma geral, têm um filho. Esse filho é um espírito que ele tem que ajudá-lo. E para que ele possa ajudar esse espírito, ele tem que passar todo o conhecimento que ele tem, os valores da família, principalmente. Essa mente juvenil tem que aceitar a educação construtiva, porque se ele não aceita, o que vai acontecer com ele? Ele cresce e vai sair de casa, vai fazer outras coisas que não têm sentido. Por quê? Porque ele não criou um objetivo de vida. Falta-lhe o objetivo de vida. A questão da família cabe ao pai e à mãe, que seria a educação, porque sabemos que é a escola da instrução. E, como diz aqui, na ação incessante do bem, que é exatamente ter uma noção de que tem que trabalhar com bem, fazer a coisa certa, ser honesto. Dessa forma, ele reveste de poderes benéficos. Ele começa a ter autoconfiança para enfrentar o dia a dia fora do lar. E desta forma, os progenitores vão se sentir correspondidos na sua heróica dedicação. Os pais vão ficar felizes, os filhos estão andando com as suas próprias pernas, podemos assim dizer. Nós podemos fazer aqui um paralelo, que acabamos de dizer, com Deus nosso Pai. Nós precisamos sempre de estar aprendendo as coisas de Deus, porque não somente aprender, mas como exercitar. Então nós podemos dizer que nós somos uma mente juvenil. E por isso nós temos que aceitar essa educação construtiva que Deus nos oferece. E da mesma forma, nós vamos nos revestir de poderes benéficos pela educação que recebemos de Deus. E estarmos naturalmente numa ação incessante do bem. E aí o nosso Pai vai sentir que houve uma dedicação, naturalmente sempre há, e que foi correspondido, que nós estamos correspondendo àquilo que Ele nos deu. E continua dizendo que a sede de ternura palpita em todos os seres. Contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Ele está nos informando que a sede de ternura palpita em todos os seres. Ou seja, todos nós, seres humanos, nós temos esta necessidade de ter a ternura daquelas pessoas que nós gostamos, que nós amamos. Mas, é como ele diz, contudo, não se deve olvidar, ou seja, não se deve esquecer o trabalho, isto é, nossa parte que nós temos que fazer. Porque o trabalho enrijece as energias comuns e enrijece a nós mesmos. É isso que nós precisamos. Enrijecer significa, por exemplo, tornar firme. E desta forma é como fazer exercícios físicos, que enrijece a musculatura. No caso aqui, vai enrijecer as nossas energias. A responsabilidade que define a posição justa.
isto é, nós estaremos numa posição correta que nos é de direito, que nós temos que estar nesta posição. E o esforço próprio vai enobrecer o nosso caminho. O esforço próprio é esse trabalho que nós temos que fazer. Cada um tem que trilhar nesse modo de ver, mas cada um com o seu próprio caminho. Nesta outra parte, ele diz que em todos os templos do pensamento religioso elevado, o pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Ele está aqui fazendo uma afirmativa novamente. Em todos os templos do pensamento religioso, ou seja, no centro espírita, na Igreja Católica, nos evangélicos e assim por diante. Nesses templos todos, o pai está oferecendo armaduras a seus filhos, para que a gente possa nos fortalecer, para que nós possamos ultrapassar todas as adversidades que venham e também para o nosso próprio progresso, que é exatamente isso. Continua dizendo que os crentes, no impulso louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam dentro da luta redentora. Emmanuel está dizendo que nós temos um impulso louvável com essas expansões afetivas, é natural, é ótimo, não precisa se preocupar com isso. Ele está dizendo que nós temos que ter mesmo. Mas não devemos nos esquecer, essa é a questão, que o Senhor nos oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que nós necessitamos. É isso que é de suma importância, porque no momento difícil, como que nós vamos ultrapassá-lo? É recebendo esses instrumentos divinos. Isto dentro da luta redentora. Redentora por quê? Porque é a que salva, é a que se liberta, que é o que nós vamos conseguir quando nós estivermos diante de um dia difícil. E continua dizendo que somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias da experiência terrestre, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. A couraça é o instrumento que o guerreiro colocava na frente do peito, porque ali se houvesse alguma faca, uma espada, poderia ali ser interrompido e ele estaria sendo protegido. Então, desta forma, ele está dizendo somente de posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir. Olha, ele está dizendo para nós que se nós não estivermos de posse dessas armaduras que Deus nos fornece, como que nós vamos sobreviver aos maus dias da experiência terrestre? É isso que nós precisamos. Para que o quê? Nós possamos sustentar a serenidade própria. Nós temos que estar serenos nos dias difíceis, porque nós podemos agravar mais ainda o dia, se nós tomarmos, por exemplo, atitudes indevidas. Todos sabem o que eu estou falando. Essa serenidade é importante nos instantes dolorosos. E aí nós estamos sendo guardados na couraça da firmeza de Deus. Nós estaremos sendo protegidos nesses dias que são chamados maus. Foi muito bom estar com você e espero que estejamos juntos no próximo vídeo
na próxima lição. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.